Boa noite mais uma vez. Voltamos agora em definitivo com o nosso Evangelho Jovem e o tema o jovem e os trabalhos sociais. E hoje eu estou com essas duas pessoas aqui que eu acho que para falar melhor desse assunto não tem. Tiago e Larissa, que estão aqui conosco, que fazem parte da juventude espírita e também tem um trabalho social belíssimo que vocês vão estar sabendo já já. E para a gente iniciar nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece, né? Lembrando que vocês podem interagir conosco pelo bate-papo da Rede Amigo Espírita, pela TVC, podem mandar o seu recado pelo Facebook também, a gente vai estar aqui acompanhando e sempre que possível a gente vai estar colocando também aqui o que vocês quiserem, perguntas, alguma opinião, alguma coisa, fiquem à vontade, certo? Então, Tiago, nossa prece inicial. Então, nesse momento, vamos mentalizar o nosso Divino Mestre Jesus e dizer: Senhor Jesus, Divino Mestre de amor, de bondade e caridade, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui a fim de aprendermos mais sobre o Teu Evangelho, rico de amor e de esperança, que possamos, através das mensagens, das falas, fortalecer a nossa fé, a nossa coragem e o nosso empenho em prol daqueles que precisam do nosso amparo, da nossa ajuda, do nosso coração solidário. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós e que possamos permanecer na divina paz, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Bom, então para a gente iniciar nosso debate, situando um pouquinho, eu fui dar uma pesquisada eu acabei vendo Comitê Executivo de Federação Internacional de Trabalhadores Sociais, tem todo, né? E eles classificam o trabalho social como tudo aquilo que promove uma mudança e resolve problemas nas relações humanas e em ambientes necessitados. Então eles trazem realmente essa proposta de intervenção, né, no trabalho e feito por voluntários. E aí eu lanço para vocês a pergunta: qual seria a importância desse trabalho social na nossa sociedade? Assim, como é que a gente... o porquê de fazer isso? Por que é importante fazer isso? Olá, pessoal. É sempre que a gente deseja fazer o bem, a gente está movendo forças positivas, a gente está movendo as sementes boas para construir uma sociedade melhor. Então, no momento que a gente está trabalhando, seja uma causa social, uma causa evangélica, todo esforço em prol do nosso semelhante, ele começa a disseminar mensagens, esperança, e a gente vai construindo um mundo melhor. Então, o nosso trabalho em favor do bem, ele gera um efeito muito positivo para a sociedade. A grande importância é a gente ver pessoas em situações menos favorecidas, pessoas que estão sofrendo, famílias que passam por situações que muitas vezes são os verdadeiros infortúnios ocultos. A gente vê diversos exemplos de problemas que existem na sociedade e às vezes a gente fica só vendo e pouco faz para reverter isso. Então, através do trabalho social, é de suma importância para a gente tentar construir um mundo melhor. O trabalho social ele vem para, na verdade, trazer um novo ambiente, uma nova sociedade. O trabalho social, seja por quem for que vai fazer um trabalho, independente de crença, de condição social, todo trabalho social é importante, porque ele vai trazer uma nova esperança de um mundo melhor, como o Tiago falou. A gente vem com esse objetivo, com esse intuito. A gente vê tanta desigualdade social, principalmente no Brasil, em outros países também, né? Mas aqui é muito gritante. E desigualdade social acaba trazendo outros problemas, que seja violência, enfim, são outras coisas. Então o trabalho social ele tem essa importância, porque ele vai trazer uma realidade diferente no meio do trabalho social. Essa proposta de intervenção mesmo, né? E o que eu acho interessante dando uma lida, porque quando a gente fala trabalho social, a gente associa a caridade já de imediato, né? Porque realmente...
E no capítulo 15, né, do Evangelho, Fora da Caridade não há salvação, eu acho interessante que vocês até inclusive falaram aqui que Jesus traz que a caridade é aquela assim que todo mundo pode fazer, né? Não precisa ter uma crença, uma raça definida, não precisa desculpa, não precisa ter essas coisas de religião, que já vem naturalmente com a gente, né? Que a gente deve se trabalhar nessa parte. E aí ele traz aquela célebre frase que todo mundo conhece: fora da caridade não há salvação. E eu queria ver o ponto de vista de vocês. Como é que vocês veem essa frase? Realmente, né, quando ele diz que de todas as 3 virtudes, a caridade é a maior delas. Como é que vocês enxergam esse lado? É interessante que eu vim conversando com o Tiago, falando sobre isso, e a gente estava exatamente falando dessa passagem de Paulo, né, primeira carta aos Coríntios, e Paulo ele falando sobre a caridade, ele comenta que entre a fé, a esperança e a caridade ela se sobressai. Porque a caridade é o amor em movimento. Se a gente pode exemplificar o amor, é a caridade. E às vezes a caridade ele não é somente material, moral, enfim. O Evangelho acaba trazendo esse esclarecimento. A doutrina traz esclarecimento para a gente. O diferencial da doutrina espírita é esse, né? Trazer esse esclarecimento de que a caridade não é somente uma caridade material, pecuniária, enfim, mas também aquela moral, que a gente pode, que é pelo amor, na verdade. Toda aquela demonstração de amor é a caridade. E a caridade está acima da fé e da esperança, porque a caridade é independente de crença. Então, você pode fazer de qualquer sentimento que você tenha, de você crê ou não, se você professa religião ou não, enfim, é indiferente. Porque o amor ele é feito da nossa essência. Se é da nossa essência, independente de qualquer convenção social. A gente pode fazer, qualquer um tem capacidade. E importante falar sobre isso, nesse capítulo de Fora da Caridade não há salvação, tem exatamente a maior parábola, não posso dizer melhor, na verdade, né? Mas que é a parábola do samaritano. E ela, eu acho que é a exemplificação melhor sobre a caridade. Se você quer estudar sobre a caridade, quer entender, quer compreender o que é a caridade finalmente, vamos se aprofundar na parábola do bom samaritano. Material tem, né? Material tem. O jovem espírita, ele tem, através do esclarecimento, da ajuda do Evangelho, em tornar consciente a caridade, a forma como se faz o trabalho. Não é você ir por simplesmente ajudar, por ajudar. Você tem uma questão moral, tem uma forma como você vai fazer o trabalho. É um trabalho sem interesse de qualquer benefício pessoal. É um trabalho que você vai realmente assim de coração, buscando praticar o amor, né, como essência. E o Evangelho ele traz assim, um direcionamento melhor na questão moral. Então, todo momento que a gente vai fazer o bem, a caridade, quando a gente lembra do Evangelho, aí vem aquela frasezinha, vem aquele pensamento que norteia um caminho assim, da forma mais correta, ou da forma mais próxima do que se espera da caridade. Então, no momento que a gente está buscando fazer o bem, buscando amparar o irmão, independente de crença, independente da sua cor, independente da sua condição. Às vezes você nem precisa de ter dinheiro para ajudar uma pessoa, às vezes uma palavra pode até salvar alguém de uma situação muito difícil. Então, nessa hora que você se dispõe a ir até essas pessoas, a fazer o bem, na hora que elas mais precisam, a caridade ela vai lhe ajudar a aprender, despertar reflexões, umas mais leves e outras muito profundas, que acabam até mudando, transformando a sua vida para melhor. A forma como você vê a vida. A forma como você vê a vida, a forma como você valoriza a sua vida, o que você tem, o que não tem, a família que você tem. Então a gente começa a despertar dentro da gente uma reflexão das nossos potenciais, das nossas qualidades, também dos nossos defeitos. A gente se depara com limitações. A gente vê muito no convívio, do trabalho em grupo, a gente às vezes se depara muito com diferenças. E saber ter indulgência, saber ser sempre bom, perdoar, você está começando a exercitar a essência do Evangelho. E aí, nesse momento,
você vai, através das reflexões, das compreensões, até chegar a uma lição, a um aprendizado e guardar dentro de você algo bom que vai servir para o resto da sua vida, né? Seja essa encarnação até na vida espiritual. Com certeza. E é interessante que você falou, porque eu trouxe um trechinho do livro Consolador, que ele fala um pouquinho do objetivo da assistência social, né? E a Emmanuel diz assim: o objetivo da assistência social espírita não é, portanto, como muitos pensam, tão somente saciar corpos perecíveis, mas iluminar consciências, formar indivíduos saudáveis do ponto de vista físico, psicológico e espiritual, fazer homens de bem, porque o homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. Então é exatamente isso que você falou, não é o dar por dar, né? Não é ir lá fazer o trabalho por fazer. Tem um porquê, tem um objetivo, né? Né? A gente manter isso na cabeça. Né? Você falou sobre isso, Isabel, e o Evangelho também toca nesse ponto, que é o que você sente quando você está fazendo algum ato do bem, algum ato de caridade, que é uma coisa que não dá para explicar, você só sente. Acho que a linguagem humana não tem nem palavras para descrever o que você acaba sentindo, aquele sentimento de amor que invade. Então, se você perguntar, Larissa, por que fazer caridade? Por quê? Que caminho é esse? O que isso lhe traz de crescimento? E eu posso responder, viu? Não dá para descrever. Não tem palavras que possam dizer exatamente o que seria isso aí, o que seria esse sentimento. Mas se eu posso trazer algum sentimento à tona que possa estar próximo, é o amor. Se isso que eu sinto que é o amor, então eu quero continuar nesse caminho. Eu quero se é bom, né? E é muito diferente. Você se move, é como se a gente tivesse sido criado para fazer aquilo. Com certeza. Você sente algo muito diferente. Eu acho interessante isso, que logo quando eu comecei a trabalhar com ações sociais, com trabalho voluntário, eu sentia assim um certo dever que estava oculto dentro de mim, mas eu não sabia o que era. Alguma coisa faltava na minha vida. Eu busquei, através do trabalho voluntário, a intenção, às vezes até posso dizer assim, inocente, de querer simplesmente ajudar. Mas quando eu entrei nesse trabalho, eu comecei a descobrir que era muito maior. E muitas coisas começaram a me preencher, mas não somente no sentido de bem-estar, porque é muito bom ajudar. Ver um sorriso de uma criança, por exemplo, você faz um bem a ela, né? Então, não só esse bem-estar, que é uma forma de recompensa, não querendo, mas é uma forma natural, acontece, é um efeito da causa, que é o bem que você faz ao próximo. Mas o que começou a preencher em mim foi respostas sobre a forma como você lidar com algumas questões, respostas sobre o real sentido da palavra evangélica. Às vezes você se baseia na teoria do evangelho, mas entender mesmo, você compreender o que está dizendo ali, é só quando você pratica. Então, nesse momento que a gente começa a viver esse evangelho, isso para todas as pessoas que a gente convive, você ser um voluntário da vida, né? Ser um voluntário da vida, você começa a compreender melhor o que o evangelho quer nos dizer. E assim, a noção também de família universal. E a gente está aqui todo mundo junto, não é somente por acaso, de forma alguma. A gente todo mundo está conectado. Se você encontrar alguém no ônibus ou então numa aula, enfim, está todo mundo conectado demais. Então a gente faz parte de uma unidade. Não há sentido porque a gente não ajudar, não há sentido porque a gente não se afastar do outro. Porque todo mundo é o mesmo material, é do mesmo campo, é do mesmo campo. Então a gente é todo mundo igual. Exato. A gente tem que mesmo que se ajudar para deixar esse mundo melhor. Com certeza. Se todo mundo tivesse essa consciência, né? Seria tão mais fácil. E vocês falando aí, eu realmente fui me identificando, porque é fantástico essa energia do trabalho, né? Que envolve você e não deixa você mais sair. Não deixa mais não sair. Deixa mais você sair, você sente falta. Exatamente. Desculpem de novo, minha garganta está um pouquinho... mas eu também estou engajada agora também num trabalho social com o pessoal, a juventude daqui. E os relatos que você tem, né, os feedbacks que você
na hora também, lá no momento, você acha tudo magnífico. E vamos entrar nesse assunto logo, né? Porque você quer. Que eu não estava fazendo isso. Exatamente. E você, quando não vai naquele dia, sente aquela falta de, né? E quando a gente pensou nesse tema, a primeira coisa que eu vi na minha cabeça foi: eu tenho que falar com o Ruins, do Dois Sangue, porque esse trabalho, eles merecem e tem que ser divulgado bastante, porque, né, o Dois Sangue é um trabalho que eles realizam aqui. Tá em qual câmera, pai? Obrigada. É um trabalho que eles realizam aqui e tem uma repercussão bem muito legal. A gente vai ver nas mídias, na internet, na televisão. Eles têm campanhas toda semana e todo mês a gente vê eles mobilizados. E é um trabalho muito bonito de ver. Primeiramente, eu dou os meus parabéns. Digo que eu sou fã demais. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre agora, né? Como surgiu, quem idealizou, como foi o processo. O Dois Sangue PB, ele começou através de uma situação que eu me encontrei. Uma amiga, ela precisou da doação de sangue e na época eu percebi que era difícil encontrar doadores. Não era tão fácil você convencer as pessoas a saírem da sua rotina, do seu dia a dia e ir até o Hemocentro, doar um pouco de si, né, ser furado por uma agulha e salvar uma vida. Então, para convencer as pessoas a fazer isso, não é tão fácil. E aí eu percebi nessa dificuldade uma necessidade de poder fazer algo. E aí surgiu a inspiração, e com certeza a espiritualidade amiga, né? Eu acho que ela vem, aproveita esses momentos, e aí intuiu na ideia de criar um Twitter para começar a disseminar informações para conscientizar a população. E aí foi se divulgando pedidos de pessoas que precisam, informações, e a coisa foi crescendo muito rápido, ganhando uma proporção assim que às vezes me surpreendia. E até a gente criar outras redes sociais. Isso começou em 2010, quando foi em 2011 a gente, um grupo de amigos, a gente formou o grupo, né, de voluntários. Até então eu estava sozinho e a gente começou a fazer campanhas, além da internet. A gente começou a fazer as campanhas presenciais, em parceria com o Hemocentro, panfletagens. E nesse trabalho voluntário, eu acredito que mudou a minha vida. Mudou a minha vida, assim, para muito melhor. A forma como eu vejo a vida hoje é outra, graças a esse trabalho. E hoje nós temos uma atuação positiva, quase praticamente diária. A gente está disseminando essas informações. Ainda muito pouco, a gente pode dizer assim, mesmo com todo o esforço, com toda a estrutura que a gente conseguiu formar. Hoje a gente tem 40 pessoas trabalhando nesse trabalho voluntário, mas ainda é muito pouco diante do problema da doação de sangue, que é sempre um problema constante. Mas e tem também as pessoas devem ter muito medo, né? Pensam coisas erradas. Né? Mitos demais. Mitos. E tem a questão do medo, dos mitos, justamente, que é o que mais dificulta o nosso trabalho. E aí é um grupo de voluntários jovens. São pessoas, a maioria são jovens que dedicam, têm um compromisso com esse trabalho voluntário, e a gente vem assim vivenciando situações assim incríveis para as nossas vidas. Há trabalhos, saiu da doação de sangue, não que deixou a doação de sangue, mas foi mais além. A gente expandiu e a gente consegue hoje fazer trabalhos voluntários, ações sociais em comunidades carentes, com crianças, com públicos de toda a idade, com idosos, com idosos. Tem as visitas aos hospitais, né? Visita a pacientes nos hospitais, questão de crianças que são abrigadas, né? Órfãos, que são mantidos pela justiça em instituições de acolhimento. E assim, uma infinidade de coisas que vão surgindo. E aí quando você junta uma turma que quer fazer o bem, parece que surge um monte de coisa na hora para você ajudar outras pessoas. Então o trabalho, ele vai crescendo naturalmente. Eu vejo como Deus em movimento esse trabalho, porque os desafios, as dificuldades que a gente encontra, e sempre dá certo, sempre a gente conseguir passar uma mensagem positiva, sempre
ser testado na nossa fé, a gente vai aprendendo muito, muito mesmo. E não só eu, mas assim, todos os jovens do grupo, eles vão aprendendo bastante com esse trabalho. É interessante que o trabalho do Doe Sangue, ele meio que dilatou. Não tem aquela história, né? Quando todo mundo se junta, é trabalho, e vai aparecendo trabalho. Você vê já. E a gente meio que não aguenta, a gente gosta de fazer tudo, assim, né? Tudo que for do bem. E hoje em dia o grupo ele não é formado só por. Eu sou espírita, Tiago também, mas tem várias religiões, pessoas que não têm religiões, com culturas diferentes, com histórias diferentes. São jovens que cada um veio de um canto assim, meio que se conectou e a gente se juntou por um propósito maior, que é o bem. Então a gente trabalha com a divulgação da doação de sangue, que é muito importante. Tem as ações, como o Tiago falou, de apoio social, em várias comunidades com vulnerabilidade social. Enfim, a gente acaba expandindo e é um grupo organizado. A gente tem planejamento anual, tem reuniões. Então, assim, é um grupo muito compromissado também. Não é somente você fazer uma ação, mas a gente trabalha com planejamento inteiro, que é o cabeça, na verdade, ele que faz essa questão do planejamento. A gente tem toda uma organização nesse sentido, né? E os exemplos, né? O que a gente vive dentro desse trabalho são muitos e são os mais variados possíveis. Mas a gente pode trazer algumas coisas que marcam, né, nesse trabalho. Lembro, por exemplo, de uma vez que a gente conheceu alguns pacientes, e pacientes assim, guerreiros, que ali estão num leito de hospital, lutando contra a vida, e eles naquele momento, eles têm uma fé, uma vontade de viver, e a gente traz uma reflexão das coisas que a gente reclama, da nossa saúde, que a gente não valoriza. Negligencia, a gente, muitas vezes. Exatamente. E a reflexão da vontade de aproveitar melhor a vida, das coisas mais simples, o desapego material, que ali a pessoa está no leito, mas ela vivencia coisas simples, no convívio com profissionais da saúde, com a família, que para eles valores que talvez possa dizer assim, por boa parte da vida. A lição que traz ali é dura, é difícil, mas pegando pelo lado bom, as reflexões que são geradas ali, a gente vê naquilo ali, a gente acompanhando, a gente cresce muito. Outro exemplo, as crianças das comunidades, crianças que às vezes chegam, a gente olha assim, os bichinhos, eu posso dizer assim, né? A gente dá uma pena, mas a gente tem que ter a piedade. Mas chegam crianças que não tomam banho, sujas, às vezes sem uma roupa decente, as roupa rasgada. Você vê na expressão da criança que a criança não se alimentou no dia, você vê no olhar dela um olhar de sofrimento. Então você se depara com uma cena dessa, que de um lado a criança está correndo no esgoto, ela está morando numa casa que não é uma casa como a gente tem. É uma casa que a qualquer momento, né? Qualquer enchente, qualquer chuva forte destrói ali. E a gente começa a refletir sobre tudo que a gente tem e o valor que a gente tem que dar pela vida e o quão importante é a nossa presença ali. Porque você vê uma criança sorrindo, às vezes com um brinquedo, às vezes com uma palavra, uma brincadeira, você transformar o dia daquela criança é uma coisa assim, não sei nem como explicar. Ele está plantando uma semente, né? Porque ela vê que diante de tudo que ela vive, nessas comunidades geralmente o índice de violência é alto e até culturalmente é bastante complicado. Então quando eles veem jovens que estão ali dispostos a estar ajudando e entregando brinquedos ou então conversando, aí olha assim, meu Deus, tem jeito. E realmente as coisas têm jeito. É porque a gente acaba focando muito no que é negativo. Mas fora o trabalho da gente, tem outros trabalhos por aí. Aqui em João Pessoa tem vários trabalhos voluntários. E o voluntariado, na verdade, não é você só ser voluntário de um grupo. Mas como o Tiago até mencionou sobre você ser voluntário da vida. É você ajudar uma pessoa a segurar uma sacola, dar a frente quando a pessoa precisa. Enfim, são vários exemplos que você no dia a dia pode fazer. Você não necessariamente precisa ir e se organizar. É interessante se organizar, é interessante montar um grupo,
mas a gente pode ser voluntário de outras formas também. Ser voluntário no nosso dia a dia. Com certeza. Tem muitas notícias tristes, e a nossa opinião é que existe ainda muita notícia boa que não é transmitida, né? Como a gente espírita já tem essa consciência, né? Mas eu vejo assim que as notícias boas, elas virão naturalmente no momento que as pessoas gostarem disso. Isso for audiência. E hoje, infelizmente, ainda não há audiência. A caridade, seja material, moral, não na forma de se mostrar fazendo isso, né? Porque às vezes quando a gente quer se mostrar, a gente perdeu todo o mérito do trabalho. Né? Não, é interessante você falando aí, eu acho uma curiosidade assim, mas eu sei que o jornal tá perto de acabar quando ele começa a falar coisa boa, porque eles demoram 10 minutinhos falando ali umas coisas boas, né? Uma coisa boa que aconteceu, pronto, o resto é só morreu, matou, né? Assassinou. E isso é importante que vocês estão falando, essa questão de... e quem faz essa audiência somos nós, né? A gente que dá o Ibope. Então, se a gente vai lá e liga a TV para escutar esses programas de rádio, de jornal, de TV, que só trazem aqueles casos mais absurdos de violência, a gente vive com medo, né? De engrandecedor nesses programas. Né? Exatamente. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida você... Saber ou não saber. Você saber ou não saber. A gente sabe o que acontece, né? Mas a gente tem que manter um pensamento positivo. E, historicamente, a gente só olhando assim por cima, a gente sabe que o mundo melhorou bastante. Então, tem gente que acaba comentando, o mundo tá piorando, só tá acontecendo desgraça, mas desde que não. Hoje em dia, a gente se preocupa com várias questões que antigamente a gente não se preocupava. O pessoal fala muito dos direitos humanos. Direitos humanos acaba focando mais na defesa de quem cometeu o crime. Não é. Direitos humanos, ele tá ali, na verdade, para falar sobre a questão da tortura, que não é preciso uma pessoa cometer um erro, minha gente, ela precisa ser torturada, não precisa. Por isso que acho que o direito humano vai atrás disso aí. Então, a gente não precisa ver essas notícias porque não traz nada de engrandecedor. Eles falam traz uma vibração negativa para dentro de casa. Exatamente. Então, tem outros jornais que, inclusive, teve uma emissora recentemente que fala sobre doação de sangue. Então, aqui, né? Teve, exatamente. E é muito interessante falar sobre isso, porque de fato tem muita coisa boa acontecendo e a gente acaba bem despercebido. As pessoas falam isso porque quando liga a TV só vê isso. Você compra um jornal, só vê isso, você liga a TV só tem isso, então você fala, meu mundo acabou, está perdido o mundo. Só vai acontecer coisa ruim, mas desde que não. No momento que a gente começar é um convite, né? Posso dizer assim, para todos que estão acompanhando, no momento que a gente focar em dedicar uma parte da nossa vida para fazer algum bem, a gente vai estar, independente da mídia acompanhar ou não, a gente vai tornar visível a esperança. Eu vejo assim, como uma coisa que se constrói no mundo é a esperança através desses trabalhos. Eu tenho muita fé, muita esperança que através dos trabalhos voluntários, da evangelização, a gente vai ter um mundo melhor. Eu acredito nisso, não só porque eu sou espírita, não somente pelo pouco do conhecimento que eu tenho do Evangelho, mas por ver isso no olhar daquelas pessoas que foram ajudadas por nossos amigos, voluntários, ver que você pode mudar a vida de uma criança, você pode mudar a vida de qualquer pessoa que esteja estendendo uma mão, seja precisando de uma conversa, precisando de uma mensagem mais elevada naquela hora de dor, seja aquela pessoa que está precisando de um pão, de uma comida. Existem diversas formas de você ajudar alguém. E quando você vê algo mais concreto, a gente desenvolve um sentimento assim, interior de que é possível. É possível sim você transformar, começando de você, porque você começa a se tornar uma pessoa melhor, começa a entrar numa vibração melhor, você começa a encarar situações diferentes. A forma como você trata as pessoas antes e depois, a forma como você encara a vida de uma forma muito mais otimista, de uma forma muito mais confiante, serena,
posso dizer assim também, a gente começa a ficar mais assim, em paz. A gente começa a viver mais em paz. As situações difíceis são as mesmas que acontecem. O trabalho voluntário ajuda até nisso. Até você desenvolver uma paz em a forma como você encara. Então o mundo está acontecendo tudo isso, essas barbáries, mas a gente constrói através do trabalho voluntário a certeza que isso aí vai passar um dia e que a gente, através do nosso esforço, a gente pode tentar diminuir. Claro que não é do dia para a noite, mas a gente pode fazer a nossa parte. Eu queria ver assim, se vocês se teria algum relato especial, assim, aquele que tocou, porque eu vou dar um exemplo aqui, que foi o que realmente me tocou muito. Eu cheguei em casa falei para todo mundo isso, porque foi um aprendizado assim, aí vocês vão pensando por enquanto. Mas eu também faço parte de um trabalho de distribuição de sopas. A gente distribui no domingo à noite para as pessoas. A gente vai para alguns pontos aqui da cidade de João Pessoa e distribui sopa, mugunzá, pão, roupa, suco. E a gente vai recebendo algumas doações e vai passando para frente, né? E teve um domingo desses especial que eu estava distribuindo os pães e um senhor chegou e fez: minha filha, você não tem nada diferente não hoje, assim, porque a gente sempre vai suco com pão e a sopa, né? Aí ele: tem alguma coisinha diferente, assim? Aí eu: não, tem não, moço, por quê? Ele: não, porque hoje é meu aniversário, eu queria comer uma coisa diferente. Aí você sente aquela pontada, né? Eu fiz: olha, infelizmente não tem não, mas toma aqui mais um pão pro senhor, mais alguma coisinha, feliz aniversário. E aí na hora cai a festa, a gente faz festa de aniversário, né? Faz com muita comida, com tudo, aí sobra, joga fora, e, né? Então é aquela questão assim, realmente melhora muito essa parte da nossa consciência como ser humano, assim, o que é que eu estou fazendo na minha vida, né? E a gente ainda abre a boca para reclamar, para dizer que não presta, que não gosta, que não quer, né? Não tem a festa do jeito que eu quero, caramba, não acredito que... E fica com raiva, se chateia, né? Então eu imagino que vocês já tenham ouvido alguns relatos parecidos, se vocês tiverem algum assim especial. Tem vários, né? Eu acho que toda ação que a gente faz tem uma situação específica. No Mac Dia do ano passado, foi o meu aniversário. Então. E foi o Mac Dia, eu tive a oportunidade de passar o meu aniversário com as crianças de um abrigo que a gente faz um acompanhamento. Posso dizer que a gente faz acompanhamento, né? Porque a gente já vem há um tempo com eles. São crianças que estão ali por determinação judicial. Não é somente... Elas são órfãos apenas. Elas têm os pais, mas os pais não conseguem prover o sustento delas, não é nem a parte financeira somente, mas até a parte moral. Então elas estão ali porque precisam estar ali. Porque se elas ficarem com os pais, elas vão estar sob risco de vida. E tem uma das crianças que é um menino que é dos AIS. São várias crianças, é uma família que tem vários AIS assim. Fulano, tudo com A, o nome deles assim. E eles estão lá há um bom tempo. Não é pouco tempo. Desde da primeira vez que eu fui, que eles estão lá, eles continuam por lá. Eles às vezes visitam os pais, mas eles continuam no abrigo, na unidade de acolhimento. E imagine só, você que está com seu pai, com sua mãe em casa, com seus irmãos, você arenga com um, perturba outro, reclamando do pai e da mãe, do comportamento de outro. E imagine quem não tem uma família para compartilhar isso, para crescer e tá tendo que conviver com outras pessoas e também, claro, que são família, né? Porque a gente é família universal. Mas que não tem aquele modelo tradicional que a sociedade tem. É muito difícil você conseguir raciocinar. Por que não eu? Por que Deus fez isso comigo? Porque eu não tenho essa oportunidade de ter um pai e uma mãe. Porque eu tenho que estar para adoção. Porque meus pais falam assim. Então, é bastante complicado. A gente precisa falar com essas crianças com uma delicadeza, com um amor em dobro. E nesse dia do Mac Dia Feliz, esse menino, quando ele foi embora, eu caí no choro, né? Nem deveria. Mas principalmente assim, mas é complicado, a emoção, eu caí no choro. Quando ele subiu no ônibus, estava eu e outra voluntária, inclusive. E eu saí, simplesmente eu deixei ele, me virei e chorei. Porque era um sentimento muito forte. Eu nem sei se eu estava chorando de felicidade ou de tristeza. E ele olhou pra mim e perguntou a outra voluntária por que eu estava chorando. E ele veio na minha direção e disse: tia, não chore não, que eu vou orar por você. E eu fiquei: meu Deus, quem sou eu, né? Então assim, é uma ligação tão forte que a gente tem um com o outro. E a gente acaba vendo que a gente se liga a tanta futilidade no dia a dia, a coisas materiais,
até comportamentos de amigos, tudo. A gente acaba, quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente acaba desconsiderando algumas coisas que não precisam tomar tanta importância, tanta dimensão. E a gente elege prioridade na vida, que é o mais interessante. A gente acaba elegendo prioridade. O que é importante ou não. É verdade. Eu pensei bastante aqui, sabe? O que me marcou, né? Mas eu acho que seria difícil escolher um momento marcante, assim, de dado tantas situações. Mas posso trazer alguns relatos que me marcaram bastante. Que uma certa vez a gente teve um paciente que precisava de um sangue raro e a gente começou a fazer uma divulgação. E houve um momento do tratamento dele no hospital que ele precisava diariamente desse tipo de sanguíneo raro e não tava, apesar de toda uma campanha de amigos, do grupo voluntário, de amigos de amigos, da família, estava difícil encontrar doadores. E chegou um determinado dia que a família chegou a ligar para a gente e ele estava na beira da morte. Ele estava assim, precisava muito, não tinha o sangue para ele, faltou o sangue. E a gente começou uma luta incrível nas redes sociais, os amigos, a família. E eu estava até no trabalho com algumas coisas do meu compromisso para fazer e eu não conseguia fazer minhas coisas enquanto não ajudasse aquela pessoa. E a gente começou a disseminar as mensagens de apelo para as pessoas e pessoas começaram a se mobilizar numa corrente muito bonita nas redes sociais, de uma corrente assim, uma coisa tão linda assim, que assunto mais comentado naquela tarde, naquele dia. E quando eu vi as pessoas ao Hemocentro doar, que saber que tinham conseguido, eu não me aguentei, eu caí assim realmente assim em um estado de lágrimas por ver aquelas pessoas ajudando, o que as pessoas eram capazes, as pessoas juntas, unidas com um objetivo bom, acabaram salvando a vida desse jovem. E eu fiquei muito assim motivado a fazer mais, cada vez mais. Lembro também de uma criança que ela estava brincando numa das nossas atividades de recreação e era uma criança, parecia ser, não era uma criança num evento, não sabia de onde ela era realmente, o local, mas ela pertencia a uma instituição que abriga crianças e estava nesse evento. E a criança brincando em uma das atividades de recreação, tinha um palhaço brincando com ela, algumas brincadeiras saudáveis, né, essas mais tradicionais. E chegou no final, no término lá da atividade, a criança dá um abraço nos voluntários presentes e ela diz que aquele foi o dia mais feliz da vida dela, porque brincou com a criança. É impressionante, né? E assim, são muitas coisas assim que a gente vê nesse trabalho que engrandificam a nosso espírito. Não é uma coisa fácil, posso dizer para todos nós, que a gente exige um certo sacrifício. A gente abre. Vou aproveitar isso aí que você está falando para justamente já fazer a pergunta para você emendar. Para quem encontra as dificuldades, né? O que é que vocês deixam de dicas para elas? Aí você continue falando. Sobre as dificuldades, né? Vai, termine também de falar. Sim, posso. Termine. As dificuldades, elas são muitas. E também tem muita ajuda. Desde coisas que faltam, dinheiro, que não tem, a gente, às vezes o tempo, de as coisas saírem como a gente bem quer, a gente tem que se doar mesmo, doar o seu tempo, doar seus esforços, sua inteligência, para esses trabalhos darem certo. E a gente encontra dificuldades mais na questão também do como as pessoas vão assumir o compromisso e até onde a gente vai. Até onde vai a nossa vontade de ajudar uma pessoa que precisa. Conviver com diferenças. Isso seja na casa espírita, na juventude, num trabalho voluntário desse, a gente
convive com pessoas com várias características, personalidades diferentes, e lidar com pessoas é difícil. É difícil você, nesses trabalhos, parece que às vezes é como se a gente somasse o defeito de todo mundo e somasse também o potencial de todo mundo. E na hora que vai dar errado alguma coisa, é justamente naqueles pontos fracos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Então esses pontos eles acabam dificultando o trabalho, dificultam a essência, dificultam o alcance mesmo do que a gente está lá objetivando. Mas por outro lado, quando a gente tenta vencer essas imperfeições, quando a gente tem indulgência para aqueles companheiros do trabalho voluntário, a gente escuta coisas que a gente não gosta, a gente vê coisas que a gente não gosta, das pessoas que trabalham com a gente e com as pessoas que a gente ajuda. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas que são ajudadas, nem sempre existe a gratidão. Mas a gente não deve fazer esperando um obrigado. Mas às vezes a gente se esforça tanto e a gente vê às vezes a pessoa do outro lado não entendendo o seu esforço. E aí a gente tem que ter o quê? O perdão, a indulgência. E nesse momento, assim, eu sinto como a caridade. É a caridade, é a base espiritual. É você ser bom para todo mundo, com aquelas pessoas que gostam do seu trabalho, as pessoas que não gostam do seu trabalho, as pessoas que gostam do que você faz, as pessoas que não gostam. Você se manter numa postura que você ama eles, você buscar compreender eles. Ter indulgência, se colocar no lugar das pessoas que convivem com a gente. Você às vezes não vai receber a gente às vezes é julgado, as pessoas de fora também nos julgam muito. Às vezes as pessoas acham que a gente está fazendo porque a gente quer mostrar que está fazendo alguma coisa, né? E diversas situações que a gente tem que encarar exige muito sacrifício, exige muito assim uma doação mental, física. Tem trabalho que exige até uma condição física boa, um controle emocional em determinada situação. A gente depara com um problema, não se deixar intimidar pelo problema, mas encarar ele, ter coragem e ir mais além. E a partir desse momento a gente desenvolve a fé. Eu vejo como eu aprendi eu tenho fé desde sempre, né? Mas eu tenho hoje uma fé um pouco mais aprimorada graças às coisas que eu vivenciei nesse trabalho. Você chegar antes de uma ação social, tá dando tudo errado, não tá faltando, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, e a gente vê de repente você começar a aparecer tudo dando certo, e a coisa acontecer e ser muito melhor do que você esperava, só pode ser Deus, só pode ser a espiritualidade amiga se aproveitando daquelas situações para a gente evoluir. Eu vejo como uma evolução essa oportunidade de a gente se doar para o semelhante. Aprender a lidar com os problemas, porque dificuldades vão vir, a gente está no mundo de provas e expiações ainda. Então vão vir vários momentos em que a gente vai sentir uma dificuldade, vai sentir a falta de motivação para ir para o trabalho voluntário. Não vou não, porque, sei lá, não estou me sentindo bem. Esqueça isso e siga em frente, vá. Quando você não se sentir bem, acho que é o momento que você deve mais ir. Porque, fora isso, como o Tiago falou, vão vir outros momentos em que a gente vai ser meio testado. Ele falou em relação às ações, que é meio que para testar a nossa fé. Homem de pouca fé. Você não estava acreditando que isso teria que acontecer, e acontece. Porque quando o bem, a luz sempre vence as trevas. Sempre. Mas a gente tem que dar passividade, dar oportunidade de que aconteça. Por onde, né? Fazer por onde, ter um pensamento positivo, ter a vibração positiva, educar o pensamento, educar a sua escuta, o que você está lendo, o que você está escutando, para se manter na positiva, e isso ajudar na execução do trabalho voluntário. Como tudo na vida, né? Não só em relação ao trabalho voluntário. Nossa conversa está muito boa.
Mas acho que a gente já está nos encaminhando para o nosso finalzinho, nossos finalmente, né? Só dar aqui antes um informe de Ciro, de Cuiabá. Ele mandou assim: aproveitando, já iniciamos a organização para o nosso primeiro encontro de jovens espíritas do Centro-Sul, que será realizado em Cuiabá. O texto minuta de relatório está sendo montado. Quem tiver disposto poderá dar uma lida e dar opiniões. Estamos agendados esse encontro para a segunda quinzena de janeiro de 2015 na FEB de Cuiabá. Então, dado o recado, Ciro, qualquer mais alguma pergunta, só é colocar aqui no nosso chat que ele vai responder. Então, meninos, primeiramente gostaria de agradecer muito a vocês pelos relatos, pelas palavras. Dá vontade de realmente continuar mais ainda no trabalho. Eu fiquei aqui só ouvindo, meu Deus, que fantástico, né? E se vocês têm alguma consideração final, alguma palavra final, e aproveitar também para deixar os contatos do Doe Sangue, site, Facebook, Twitter, o que tiver de rede social, né? E convite para o pessoal também continuar nessa batalha. Em relação à parte das redes sociais, né? Tem a fanpage. Eu acho que o Facebook é a rede social que a gente mais utiliza, né? Tem a fanpage do Doe Sangue, que é o Doe Sangue PB, é super simples. Tem também o site, que é doesanguepb.com.br. E atualmente .com.br. E no Facebook é Doe Sangue PB, né? Isso, E Vai colocar aí na tela. Interessante também a gente falar que atualmente, nessa semana, desde a semana passada, a gente está com um problema muito sério de estoque no Hemocentro. E a gente vai aproveitar a oportunidade também para pedir sangue O positivo, AB positivo, enfim, os mais raros, todos os tipos, todos os tipos a gente precisa, O negativo, AB negativo. Então você que está em casa, que está sentindo aquela vontade de doar sangue, falar no Hemocentro. É uma sensação... Esclareça também essa questão dos mitos, alguns mitos simples que as pessoas têm também. Na verdade, é uma sensação que só quando você entra no Hemocentro você já se sente bem. E creio eu que a espiritualidade está sempre por ali, né? Trazendo aquela sensação, não pela sensação, não que a gente vai pela sensação, é uma consequência. Mas, assim, o fato de você estar indo sabendo que você vai ajudar uma vida, vai salvar uma vida. Uma bolsa de sangue 450 ml, né? Que dá para salvar até 4 vidas, dependendo se for bebê, enfim. Mas é muito interessante que quem estiver em casa, que sentir aquela vontade de doar sangue, sabe, e muitas das vezes tem alguém da família que precisa, tem amigos, dá uma olhada também na fanpage da gente, que tem vários pedidos de doação, especificamente do O positivo, do AB positivo, gente que precisa fazer cirurgia, atualmente está precisando. Então, realmente, hoje a realidade do estoque do Hemocentro é muito baixa, é gravíssimo. Então, quem tiver, tem alguns mitos também que a gente precisa esclarecer, né? São tantos. Por exemplo, o sangue, você não vai ter nenhum prejuízo para a sua saúde. O sangue não vai engrossar, você não vai passar mal, né? É uma coisa muito simples, dura o procedimento, tem todo um acompanhamento dos profissionais do Hemocentro, né? Faz uma triagem, verifica se você tem condições de doar, você vai estar ali fazendo uma coisa muito boa, pensando naquela pessoa que está lá no hospital, que você pode salvar a vida dela. Então, eu vejo como um exercício até do você ajudar sem ver quem. Você não vê quem é o paciente. Você não vai ver quem vai receber. E você está se dispondo a dar um pouco de si. Eu vejo como a caridade é o esforço que você tem para você ajudar alguém. Como a parábola do samaritano, não é ajudar por ajudar, mas é o seu empenho em prol de ver aquela pessoa melhor, de ver aquela pessoa mais alegre, feliz. Então, você ajudar na hora que mais precisa, e tem muita gente precisando nos hospitais. Sobre o apelo, realmente é muito evidente, e esse é sempre. Sempre que está precisando de doação de sangue, nesse período de festas de São João, precisa mais ainda. E pra gente... gente, a agulha não é tão grande assim, não dói tanto assim. E tem gente que acaba comentando, se eu doar sangue agora, isso foi um acidente. Gente, o corpo ele repõe muito rápido, se você tomar líquidos, repõe muito rápido. Então não se preocupe quanto a isso aí, nem se é muito magro, enfim. Tem os requisitos que o Hemocentro ele verifica antes da doação de sangue. São vários requisitos, mas acho que o mais importante que a gente precisa falar
que você precisa estar bem de saúde para poder doar sangue, não pode estar resfriado, não pode estar tomando medicação, independente de sexo também, você pode homem ou mulher, se a mulher também pode ir, independente da sua condição física. Então vá, não deixe de ir não, porque é um ato muito importante. E só levar a documentação? Principalmente leva RG, né? Com certeza. E assim, para a gente finalizar a mensagem solidária, é que a gente buscar tornar isso uma vivência, um estilo de vida. Você ter o hábito de ajudar as pessoas, não se limitar a alguns pequenos trabalhos, mas tornar isso uma coisa da sua vida, fazer parte da sua vida. Eu tenho assim como experiência, pelo pouco que a gente vem aprendendo, que isso muda para melhor a nossa vida, a forma como a gente vê o Evangelho na prática. Buscar se envolver em trabalhos sociais na casa espírita. A gente tem diversos trabalhos na casa espírita. O jovem, ele pode formar grupos e atuar em diversas áreas. A sociedade está muito carente de estudos. Todo mundo, independente da idade, a pessoa pode, através da sua boa vontade, do seu trabalho, ajudar a construir a paz, ajudar a construir uma sociedade mais digna, mais justa. E é claro que isso não é simples de fazer. A gente vê realmente as dificuldades, como a gente comentou, mas a sensação de dever cumprido, a sensação que você está colocando uma sementinha para construir uma floresta linda a porvir de uma nova era, ajudar a espiritualidade precisa das nossas mãos para fazer a transição planetária. Sermos instrumentos, né? Sermos instrumentos. E no momento que a gente busca ajudar, a gente está ajudando as pessoas, mas a gente está ajudando a gente mesmo. O que eu falo também, primeiro pra gente, depois pros outros, eu acho. E os encontros que não são por acaso. Eu acredito que as pessoas que a gente ajuda não é por acaso. Não é por acaso as pessoas que a gente trabalha com a gente, das pessoas que passam na nossa vida. E muitas vezes a gente realmente está no olhar espírita, a gente está fazendo muito bem à sociedade e está muitas vezes reparando algumas situações do passado. A gente está buscando assumir, e de forma concreta, um trabalho de servir para Jesus. Servir realmente de forma desinteressada ao que Jesus espera da gente. É você ajudar as pessoas sem ver, independente da classe social, você se desapegar dos exageros, se apegar da matéria, das futilidades. A gente perde muito tempo com coisas que não são tão interessantes na nossa vida espiritual, não acrescentam tanto. Então, nessas horas que a gente dedica, seja 1 minuto, 1 hora do nosso dia ou mais, você começa a construir um olhar interno que começa a ver Deus. Você começa a ver Deus em movimento. Nas pessoas principalmente, né? Porque todos somos, não é nem partes, né? A gente não pode falar partes porque mas assim, todos somos um pouco disso, né? Todos somos, vós sois deuses, o próprio Cristo falou, né? Já falou. E Tiago falou essa questão de que nada acontece por acaso, nada realmente acontece por acaso. Então, todo mundo está conectado. Tem um caso de uma doação de sangue que ele comentou, inclusive, que era uma pessoa que foi reparar um problema do passado, reencarnatório, e acabou doando sangue para resgatar isso aí. E assim, só a espiritualidade sabe disso. A gente realmente a gente não sabe. A pessoa que ela doou fazendo aquele gesto, né? Uhum. É muito interessante esse caso. Então, a gente pode fazer trabalho voluntário, jovem, na verdade, qualquer profissão. A gente pode fazer trabalho voluntário até na profissão da gente. Com certeza. Então, tem vários casos. Se a gente ficar... pesquisa na internet, procure, que a gente vocês vão encontrar, no caso, grupos, né, jovens que estão se movendo para isso, como também você pode fazer sozinho. Mas não tem aquele vazio que você sente da vida, você não sabe para onde é que vai.
que a gente procura em outras coisas externas, e elas nunca suprem, ou suprem às vezes momentaneamente, seja por meio do álcool, enfim. Eu digo a vocês, com maior certeza, que o trabalho voluntário, ele supre esse vazio, porque faz parte da nossa natureza se dedicar um ao outro. Pode encabeçar isso aí. Pode comprar essa ideia, que você vai ver como é diferente. Você vai ver como é engrandecedor. A gente vai ver a vida de uma forma diferente. Aquilo que a gente estava buscando, aquele vazio, ele é completado. Eu digo, posso dizer isso por experiência própria, né? Pois é. Tá vendo? É precisar de ficar aqui até amanhã falando. Tantas coisas que a gente tem pra falar. Mas é isso, eu acho que a mensagem principal ficou, né? Espero que o pessoal de casa tenha entendido, tenha gostado. Que algumas pessoas comentaram algumas coisas também. A gente manda abraço para todo mundo que participou conosco, que esteve aqui presente. E que fique essa mensagem, né? De fazer a caridade, fazer o bem sem ver a quem, né? E de saber a importância disso. Quando vocês começarem no trabalho, vocês vão saber. Vocês vão entender, é verdade, né? Quando tiver, vocês vão entender. O pessoal do entender. grupo que deve estar assistindo a gente, né? Do Dois Sangue. Um abraço para todo mundo da equipe, né? Todo mundo que está nos assistindo. E agradecer a espiritualidade amiga, né? E outra coisa, a gente está aberto a tudo. Se você quiser vir participar também do Dois Sangue, tudo a gente conversa, a gente orienta também. Se precisar de alguma orientação, a gente está aberto a tudo. Certo? É um trabalho Fique à fantástico. vontade. Então vamos, Larissa, fazendo nossa prece final. Vamos agradecer por essa vibração do bem, essa energia. Agradecer a espiritualidade amiga por se fazer presente, nos inspirar. Agradecer por cada momento, cada palavra, que tudo que foi dito hoje aqui possa inspirar mais jovens. Agradecer ao Pai que permite esse Evangelho. Agradecer ao Cristo também por ser nosso mentor, nosso guia, todas as horas. Assim seja. Lembrando só que semana que vem nós temos nosso Evangelho, na quinta-feira, Justiça das Aflições, capítulo 5. Fiquem ligados. E no domingo a entrevista com o Naco, né, o diretor do nosso Departamento de Infância e Juventude, no Ponto a Ponto. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Nosso vídeo vai estar no YouTube. Procurem a Federação na página, no Facebook também. E podem ficar conectados conosco aí. Obrigada, boa noite. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau.